O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependeres, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar fruto. Se não der, mandá-la cortar no próximo ano. Esta é para nós palavra da salvação. Hoje fiquei com alguma dúvida sobre a primeira leitura que escutámos, porque eu acho que não foi exatamente a leitura que estava prevista. Também era do Êxodo, mas eu pensei, quando terminou a leitura, ou eu estava distraído ou faltou qualquer coisa hoje na leitura. E pronto, se calhar eu também estava distraído e faltou qualquer coisa na leitura. Por isso, depois em casa podem ver, a leitura que lemos hoje também se podia ler hoje, calma. Era uma facultativa. Então, as leituras de hoje fazem-nos pensar, porventura, pelo menos foi isso que eu senti, quem é Deus? Voltar a esta pergunta, quem é Deus? Como é que Deus se chama? Como é que Ele age? Como é que Ele se relaciona com a humanidade? Como é que nos desafia a viver? Que esperança? Como é que Ele nos dá esperança? Que esperança é que Ele nos dá? E como é que Ele nos cuida? Quem é o nosso Deus? Como é que nós nos relacionamos com Ele, mas sobretudo, que impacto é que Ele tem na nossa vida? Então, sobre a primeira leitura que não escutámos, naquela famosa passagem da sarça ardente, mas que toda a gente conhece, em Êxodo 3, é um dos textos muito bonitos do Antigo Testamento, em que o Moisés se aproxima de uma sarça ardente que não se está a consumir, e quando se aproxima Deus, há uma voz que diz: descalça as sandálias, aproxima, descalça as sandálias, porque a terra que pisas é sagrada. É um bocadinho essa a ideia. E Deus, durante esse diálogo, Moisés faz uma pergunta: está bem, eu estou aqui contigo, mas quando alguém perguntar quem és tu, o que é que eu devo dizer de ti? Que nome é que tu tens? E Deus terá dito: eu sou aquele que sou. Na tradução portuguesa, eu sou aquele que sou. O verbo ser e estar, em hebraico, haverá aqui gente que saberá mais do que eu dessa matéria, mas é o mesmo. E em hebraico a questão do verbo, que eu saiba, supõe-se, não está escrito, o verbo ser ou estar. E portanto a tradução que nos chega está correta, eu sou aquele que sou, mas ela também pode ser traduzida por eu sou, esta frase, eu sou aquele que estou. Eu sou aquele que sou no passado, no presente e no futuro. Portanto, eu sou aquele que estou sempre, que existe permanentemente, que estou, que me realizo assim na história. Portanto, o Deus em que acreditamos é essencialmente um Deus que nunca nos abandona, que está sempre connosco. Eu sou aquele que estou. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que estou. Portanto, é um Deus presente, um Deus que não abandona, um Deus que nos acompanha. E é muito bonito encontrarmos logo no Antigo Testamento esta imagem de Deus, de um Deus próximo, de um Deus que está inteiro. E, de facto,
quando ele interage com Moisés, o que ele diz é: descalça as sandálias, porque a terra que pisas é sagrada. E eu ponho-me a pensar que, de facto, o lugar que habitamos é um lugar sagrado. A terra que pisamos é um lugar sagrado. A vida que somos e temos é um lugar sagrado. A vida dos outros é um lugar sagrado. O mundo que habitamos é um lugar sagrado. Às vezes nós dizemos entrar a pé juntos, é uma gíria mais futebolística. Normalmente isso é para magoar o outro jogador. Aqui o que o texto nos chama a atenção, em Êxodo, é que devemos nos descalçar, devemos olhar para a vida e para os outros como um lugar sagrado, que temos que respeitar, que devemos cuidar. Mas num lugar sagrado, como é esta terra que habitamos, certamente todos nós experimentamos dificuldades, problemas, angústias, tristezas, sofrimento, morte. E o Evangelho de hoje começa por falar exatamente disso, porque Deus também, sendo aquele que está nas alegrias e está nas dificuldades, está na vida e está na morte, está nas conquistas e está nas derrotas. Então o Evangelho fala-nos de 18 homens que morreram com a queda de uma torre, a Torre de Siloé. E é uma memória de Jesus, ou seja, é Jesus que faz essa memória. Deve ter sido um acontecimento muito inesperado, muito marcante. Desculpem a comparação pobre, mas imaginem as torres gêmeas e o ataque às torres gêmeas, o que isso marcou uma geração e um conjunto de pessoas que testemunharam estes acontecimentos e muitos que perderam lá os seus familiares. E na memória de Jesus está também um acontecimento que o marcou. E fala desse acontecimento, a Torre de Siloé, que quando caiu matou então 18 pessoas. E falam ainda, os que vêm ter com Jesus, falam ainda de Pilatos. Pilatos que matou algumas pessoas que estavam a fazer sacrifícios no templo. E, portanto, um homem, Pilatos, tem uma história muito complexa. É um megalómano e não, a vida para ele, a vida dos outros, claro, não tinha valor nenhum comparando com os objetivos que ele queria alcançar. Hoje temos no mundo certamente outros Pilatos e sem entrar em grandes questões políticas, não podemos deixar de pensar que homens como Putin, Netanyahu, tantos governantes no passado, mas no presente ainda hoje, que não veem, não olham para as pessoas como uma vida, como um dom e como algo sagrado, mas simplesmente em função de objetivos políticos e económicos, não se inibem de promover guerras e tantos, não são apenas estes, que desvalorizam de facto a vida dos outros. Então, tantos homens e tantas mulheres que neste mundo que é sagrado, e até diríamos na Terra Santa e noutras terras que são santas, por todas as terras são santas, onde há homens e mulheres, há essa densidade, que sofrem, que são vítimas de tantas circunstâncias e tantas injustiças. E a pergunta que era feita a Jesus, naquele tempo, e que nós podemos continuar a fazer hoje, diante das guerras, é: porquê isto? Qual é o sentido disto? E, sobretudo, onde é que está Deus no meio de todas estas desgraças? Que Deus é o nosso, que diz que está sempre connosco e depois parece que está ausente nestes momentos dolorosos. Será que é Deus que está na origem do mal? Será que Deus castiga? E quem sofre pergunta-se: porquê é que eu estou a sofrer isto? Porquê é que me está a acontecer a mim? Que mal fiz eu a Deus? É uma expressão até que nós temos diante de qualquer situação, dizer: mas que mal fiz eu a Deus para merecer isto? E Jesus, já naquela altura, diante da mesma questão, responde de uma maneira muito objetiva. Não tem nada a ver, ou seja, não fizemos mal nenhum, porque o mal ninguém o merece. E Deus não vive dessa relação de castigo. E, portanto, já Jesus chama a atenção que Deus não condena, que Deus não castiga e que, portanto, o mal que nos acontece não é uma condenação de Deus. Não é uma condenação de Deus. E depois ele vai continuar essa imagem, essa abordagem, dizendo um pouco então quem é Deus. E conta esta parábola que todos conhecem, que é a parábola do vinhateiro. É uma parábola muito bonita,
e que fala então de uma figueira. Dizem que as figueiras são muito resistentes, mas, bem, não sei se tenho mesmo a mesma imagem, porque quando eu era miúdo havia uma grande figueira lá perto de casa e nós íamos para lá brincar sempre acima da figueira. E as figueiras, ao que sei, não são assim, podem ser resistentes às doenças, essas coisas todas, mas depois são um bocado frágeis. E nós estávamos em cima dessa árvore a brincar e a minha mãe em concreto dizia, cuidado, aqui um bocado, vocês caem daí abaixo. Os pais normalmente até dizem, vê lá se cais, não é? E pronto, como os pais antecipam muito bem o tempo, e aí vai, a árvore partiu e viemos por aí abaixo, pronto. Não, naquela altura os pais não ficavam tão chateados, nós ainda ficávamos com medo que eles nos batessem a seguir, portanto nós quando nos magoávamos íamos dizer, não, está tudo bem, não dói nada, está tudo bem. Podíamos nem nos mexer, pronto, e o tipo de apoio era outro nessa altura. Em todo o caso, então, as figueiras são uma árvore, ao que parece, significativamente resistentes. Mas esta figueira, já os figos não, se pensarmos bem, os figos são um fruto que rapidamente, se nós não o colhemos na altura certa, ele rapidamente se estraga. Então, uma árvore forte, um fruto, diríamos, muito, muito sensível. Então, este vinhateiro, o dono da vinha vai ter com este vinhateiro e diz, então, mas esta árvore não dá fruto há 3 anos. Então, corta. E há uma frase que sempre me marcou. Porquê que ele quer que esta árvore seja cortada? Ele diz, porquê que esta árvore está a ocupar inutilmente a terra? Porquê que está a ocupar inutilmente a terra? Isso é uma provocação imensa para a nossa vida, que é, e eu estou a ocupar inutilmente a terra ou estou a ocupar utilmente a terra? Ocupar a terra já não vale a pena desculparmos, estamos todos a ocupar a terra. E a questão é, como é que eu posso ser útil nesta terra? E a pergunta também é, o que é isso de utilidade? Não é só produção. Senão, então, se quando eu deixo de produzir sou inútil, vamos abater também, não é só a figueira, é a figueira e as pessoas que não estão a produzir. E esse é um problema hoje que nós temos, que é o que é ser útil. Mas, em que medida é que eu estou a ser útil à sociedade, ao mundo, à minha família, à história, à comunidade? Qual é a minha utilidade? Ou estarei eu a ocupar inutilmente a terra? Às vezes estamos a ocupar um bocadinho inutilmente a terra, também uma certa inutilidade, também há que elogiar, porque não podemos só ser úteis para tudo e para todas as circunstâncias. Mas o sentido com que nós estamos a habitar a terra é muito importante. Então, este dono da vinha disse, bom, se não tem sentido, se a figueira não dá frutos, já há 3 anos que não está a cumprir a sua missão, o melhor é cortar. E quem é que entra em cena? Então, o vinhateiro. Isto é uma parábola, claro. E o vinhateiro é quem? É Deus nesta história. O vinhateiro, com a sua paciência, vem dizer, olha, Senhor, deixa ficar mais este ano, entretanto eu vou cavar-lhe, vou deitar-lhe adubo e depois pode ser, talvez, que ela dê fruto. Mas é muito interessante que este talvez salva a vida daquela árvore, não é? Talvez, mesmo que não seja verdade, talvez, há aqui qualquer coisa de esperança que nós podemos alavancar, cuidar e de algum modo esperar que possa dar algum fruto. Então, o Deus em que acreditamos é um Deus que cuida, é um Deus que não nos abandona. Mesmo quando nós não somos úteis, quando estamos a ocupar inutilmente a terra, Ele não quer cortar-nos, não quer que a nossa vida termine. Quer simplesmente voltar à relação e dizer, se calhar é melhor eu cuidar mais. Então pensar que temos um Deus que cuida de nós, que não desiste de nós, e que quando nós não conseguimos alcançar alguns objetivos, Ele possa pensar, se calhar sou eu, Deus, que não tenho estado a cuidar bem deste ser humano. Então Deus a cuidar de nós, a adubar-nos, a dar-nos alimento, a dar-nos sentido, para que nós talvez possamos dar fruto. E termina a dizer o quê? Então temos um Deus que não é vingativo, um Deus que não nos abandona, e eu diria que hoje temos um Deus que nós podemos expressá-lo pelo menos de 3 maneiras. É o Deus que está, é o Deus que cuida, o Deus que se enche de compaixão, como nós cantávamos no Salmo, é o Deus que está, é o Deus que cuida, e é o Deus que não desiste de nós. É o Deus que está, o Deus que cuida e o Deus que não desiste de nós. E por isso nós temos uma missão no mundo,
que é aprendermos a estar, é aprendermos a cuidar e aprendermos a não desistir uns dos outros e também de nós próprios, que às vezes também podemos desistir de nós próprios. Então que o Senhor nos ajude a viver este tempo da Quaresma, neste itinerário que vamos aqui tendo, também representado na areia, depois na segunda semana na montanha e agora nestas vides. Pensar que de facto temos um Deus que não desiste de nós, que nos quer cuidar e que está sempre connosco. Que nós possamos fazer também o mesmo uns com os outros.